Cássio, muitíssimo obrigado por ter aceito esse convite. Eu sei que você é muito low profile, cuida muito da sua imagem, então é uma honra estar aqui dividindo esse projeto com você. Conversas Vulneráveis nasceu de uma curiosidade minha, porque eu tenho percebido que outros podcasts, e aqui não vai nenhuma crítica a eles, mas eu percebo que eles falam muito do sucesso de todos nós, o que é muito bom que seja dito, porque é meritório e faz parte da vida, mas às vezes eu sinto que falta espaço para que a gente aponte as nossas próprias vulnerabilidades, porque isso vem da própria vida. A vida é vulnerável. E sejam em situações perante a sociedade, perante nossas empresas, familiares, eu acho que é interessante a gente poder ter esse tipo de papo. Mas eu preciso deixar claro que eu não sou um jornalista, eu nunca fiz podcast. Então, aqui é muito mais uma intenção de que sejam dois corações falando, né, do que qualquer outra coisa. Eu queria um pouquinho assim saber, para pontuar em questão de raízes, né, o que a gente precisa saber sobre a sua infância e o seu contexto cultural para compreender melhor quem você é hoje. Bom, meu caro, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. Acho uma enorme ousadia sua me convidar, assim como ousadia minha enfrentá-lo, dado o seu talento, a sua experiência, enfim. Mas, de qualquer maneira, é um prazer. Eu acho que se você fosse um jornalista ou qualquer coisa nesse sentido, eu teria pensado mais 3 ou 4 vezes. Dada a sua história, dados os amigos comuns e dado, inclusive, o briefing que você me deu quando nós estivemos juntos, o primeiro encontro, eu me senti tentado a essa experiência de vir conversar contigo, esse papo franco, até porque a ideia é uma ideia, eu não diria original, mas ela é uma ideia muito complementar ao que existe por aí, exatamente por causa disso que você falou. Você sabe que tem uma frase em inglês que se chama "Ego is the enemy", o ego é o inimigo. E o que acontece com as pessoas bem-sucedidas, com as pessoas de sucesso, é que muitas vezes elas ficam infladas e, obviamente, tendem a falar muito mais dos seus feitos do que dos seus defeitos, né? De maneira que eu acho muito importante, de alguma forma, procurar trazer essas pessoas para que elas falem um pouco das suas questões. Você falou antes disso, Cláudia, é o seguinte: nós nascemos e morremos da mesma forma, quer dizer, não tem diferenciação, né? E a vida é muito curta, na verdade, né? É muito cheia de falhas. Eu estou lendo um livro chamado Imortalidade, de um amigo meu, do Eduardo Janetti, que trata muito desse assunto. É lindo. É lindo. E, na verdade, o que acontece é que a gente tende a se colocar em lugares indevidos em muitos momentos. E quando eu choro do mesmo jeito que o passante aqui na rua chora, eu sofro, tenho tristeza, tenho momentos bons, ruins, fico doente, estarei igual no começo da minha vida, no fim da minha vida. Então, eu acho que essa coisa é muito importante. Eu venho de uma família bastante privilegiada, né? Eu sou uma pessoa bastante privilegiada. Enfim, venho de uma família que parte do lado da minha mãe, veio da Lituânia, em Poseiva, enfim, no fim do século XIX, sem um tostão no bolso, veio aqui, começou a trabalhar, foi trabalhar numa papelaria de dois anciões que acabaram falecendo, e ele comprou a parte desses anciões. Aí começou, já mexia com papel, comprou uma pequena fábrica em Itu, foi crescendo até se tornar, até a Klabin se tornar o que é hoje a maior empresa de papel de embalagem do Brasil.
Uma família também ligada um pouco à política. Meu avô foi ministro da Fazenda, depois foi ministro das Relações Exteriores, foi deputado federal, meu pai foi senador. Enfim, gente, meu primo Celso Laffer também, gente que de alguma maneira sempre esteve muito ligada ao poder, mas também teve uma grande responsabilidade com relação a esse assunto, e a história conta isso, porque, no fundo, a construção da reputação se dá não só por aquilo que você diz, mas por aquilo que você faz. E eu acho que eles fizeram uma história bonita de responsabilidade social, de preocupações com a questão da sustentabilidade, da construção de um projeto gerador de emprego e gerador de riquezas e de oferta também ao setor público. Daí, inclusive, enfim, nasci nessa família, estudei no colégio tradicional aqui em São Paulo, depois estudei num colégio de jesuítas, Colégio São Luís, que também teve grandes influências em mim, mais na questão das reflexões filosóficas do que na religião em si. Eu tenho muito mais religiosidade do que religião. Estudei, fui estudar engenharia, fui estudar economia, fui me pós-graduar, enfim, essa coisa que muita gente faz. Cheguei à conclusão de que aprendi muito mais com a vida do que na escola. A escola é, na verdade, apenas um instrumento. E quero te dizer o seguinte também, já colocando a primeira vulnerabilidade nessa conversa que você, tão instigante, que você está ancorando, que é o seguinte: o privilégio, junto com o privilégio, vem, enfim, é uma questão de personalidade, vem a responsabilidade e vem também um tanto de culpa. Porque numa sociedade tão difícil como essa que nós vivemos, no mundo todo, mas no Brasil em especial, porque está na nossa cara, né? Essa iniquidade social com a qual nós convivemos, a coisa de você ser privilegiado, quer dizer, ou você se encastela, e muita gente se encastela, como você bem sabe, nos condomínios, na segurança, no seu carro blindado, seja lá o que for, ou você se abre para essa sua situação. E daí você tem um certo sofrimento que te leva a fazer coisas, obviamente. Eu, a vida inteira, tive alguma participação em ONGs, presidi a Associação de Assistência à Criança Deficiente em São Paulo, fui do Conselho da Secamac, enfim, fiz uma série de coisas aí, mas tem de lidar psicanaliticamente com esta questão do porquê eu, né? Por que eu estou aqui, por que eu cheguei aqui, por que eu tive... Por que nasci nesse lugar? Nasci com essa oportunidade. Claro, o que farei com ela, mas tem certos momentos onde a empatia te leva a tratar da dor do outro, trazendo ela um pouco para você, né? E isso é uma questão que me percebe. E eu acho que persegue muitas pessoas com as quais você conversará, e é bom que assim seja. Você, nessa análise da elite, não só brasileira, mas mundial, você acha que tem mais pressão ou mais culpa? Olha, Cláudio, eu queria te dizer que, em primeiro lugar, eu tenho uma percepção, sem uma certeza definida, de que o ser humano é um projeto meio mal acabado. Que, na verdade, é a velha história do homem é o lobo do homem, né? Ou também na linha Ortega y Gasset, que o homem é suas circunstâncias. Sim. As circunstâncias não são boas. Então, eu acho que essa elite, principalmente a do Brasil, que é um, digamos assim, um capitalismo mais jovem, ela se encastela e ela muitas vezes vive bem com a diferença. O sujeito para na rua, eu sei que isso é forte de se dizer, um Mercedes-Benz, com Porsche, e ele quer que o sujeito do lado esteja num Volkswagen.
Se o sujeito estiver num Porsche ou numa Mercedes, ele não gosta. Ele vive a diferença. A diferença é uma grande questão para ele. Eu acho que com isso, quer dizer, parte dela foge de enfrentar o drama que é viver numa ilha, né? Que é viver numa ilha. Por outro lado, eu não posso deixar de reconhecer que tem muita gente pensando direito, olhando direito, enfim, a filantropia aumentou no Brasil, ainda muito longe daquilo que tem de ser, mas aumentou. Tem muita gente fazendo as coisas direito e procurando melhorar. Mas devíamos fazer mais. Eu, por exemplo, participo de movimentos onde nós estamos lidando com uma série de questões, é COP30, é política, é até a questão do imposto de renda, de alguma forma ter uma taxação maior para as pessoas que podem. No mundo todo tem. No mundo todo, tem um incômodo que você sabe que no Brasil você acaba sustentando uma máquina absolutamente sem sentido. Sim. E muitas vezes você se irrita com o fato do seu dinheiro e para uma coisa ser jogado pelo ralo e não chegar ao destinatário final. Mas eu acho que a gente precisa ter coragem, hombridade, respeito por essa tentativa de fazer uma distribuição melhor. Porque a criação de oportunidade para as pessoas e uma distribuição mais equilibrada de renda é que torna uma sociedade mais justa. Até porque os ricos do mundo inteiro, do Brasil, têm uma inelasticidade, como a gente chama a economia, de consumo. Né? Ter o terceiro carro, não dá para ter o quarto, não dá para ter o quinto computador, não dá para ter a quarta casa, não dá para ter... Então, na verdade, você tem um empossamento desse dinheiro que estaria muito mais bem usado se estivesse mais bem distribuído, porque em vez de você gastar o dinheiro na segurança, no carro blindado, seja lá o que for, você tinha uma sociedade mais equilibrada que, obviamente, não te traria esse tipo de problema. Então, eu sinto que há coisas ainda a se fazer. E essa é uma questão, inclusive, que tem os seus conflitos em muitas das empresas em que eu já participei, em conselhos e tal. É você perceber que, muitas vezes, depois da primeira geração, você ainda tem, na primeira e segunda geração, ainda você tem ainda um forte componente cultural, né, da origem. Mas depois a coisa vai se perdendo um pouco. Né? O dinheiro é uma coisa muito perigosa e admite muitas perversões. E aí, um pouco dessa história de você... A consciência social, ela fica mais móvel, mais jogada num pântano assim, de outras preocupações. Anestesiada. E essas coisas me incomodam muito. E, sabe, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho a impressão de que eu já fui influenciado em decisões por dúvidas desta natureza. Eu já me coloquei, provavelmente, porque estava incomodado com o rumo da conversa. E aí, só para terminar aqui esse capítulo, e aí você percebe também um pouco como, na verdade, Cláudio, você não é tudo aquilo que você acha que é. Exatamente. Ou que as pessoas dizem que você é. Até pior. Não é, quer dizer, no fundo, nós somos nós. E com um monte de fraquezas, né? E sempre apostando no futuro e tentando valorizar demais o passado, quando o que importa é o presente. Pô. O que eu estou fazendo agora que faz diferença? É óbvio que eu preciso, de alguma forma, organizar o futuro e tal. Mas assim, eu sempre farei isto, serei isto, conseguirei isto, eu sempre fui aquilo, consegui aquilo. Isso é uma bobagem. Escravo do tempo. Escravo do tempo. Escravo do sucesso. Não para todo mundo, pelo que as pessoas entendem por sucesso. Exatamente. Né? Da Muito mesma bom. maneira que se citou Ortega y Gasset, também tem nessa coisa do projeto humano não ser feito para dar certo. Né? Também tem o inferno são os outros. Exatamente, né? exatamente. Mas também tem Jung, tem Hess, tem Epicuro, e todos eles falando da beleza da vida. Né?
Eu queria saber, Não é muito Horácio. fácil ser epicurista hoje em dia, mas de qualquer forma Não é, mas para quem consegue é bom, é ótimo. né? Você tem toda a razão. É deixar o desejo um pouco de lado, né? Tem um. Eu até tinha aqui alguma coisa que ele fala, né? O Epicuro, acho que ele fala que se quer ser rico, não aumente seus bens, mas reduza os seus desejos. Você já abriu mão de algo assim para descobrir que isso era liberdade e não perda? Olha, eu acho que eu tenho feito isso regularmente. Eu, às vezes, até converso com amigos, porque meu escritório fica na Avenida Faria Lima, como você sabe. A Avenida Faria Lima é aquela avenida onde o sujeito do elevador pode ter 30 anos de idade, mas ele desce contigo te olhando de cima para baixo. Né? e acha que ele é bacana, que você é o... E, obviamente, que existe uma enorme competição por mais dinheiro, mais Sim. bens e essa coisa toda. E chega uma hora que você olha e diz o seguinte, mas, meu Deus do céu, o que eu preciso aqui, né? Eu preciso ter uma vida razoável, eu não quero ter avião, não quero ter barco, não quero ter amante, não quero ter nada, eu quero ter... E eu quero garantir uma ótima educação para os meus filhos, e bons valores e tal, mas é um pouco isso, né? Chega uma hora que você para, né? E o que é interessante é que eu, em algum momento, resolvi, primeiro, ir para conselhos, né? Quer dizer, não ficar numa vida executiva. E, em segundo momento, a coisa de 2 anos atrás, sair de conselhos. Né? Eu estou lá na Klabin, que é minha empresa e tal, tem mais 2, meio pro bono, uma coisa ligada à inovação com o governo e tal. Eu sei de todos. As pessoas dizem assim, meu Deus, o que você vai fazer com o tempo? Meu Deus, você vai se desesperar. Meu Deus, você está deixando de ganhar dinheiro. Meu Deus, isso, meu Deus, aquilo. E foi uma opção muito consciente. As pessoas tendem a achar que você, como um líder, e como um líder que, obviamente, lidera pelo exemplo, precisa também fazer da sua vida uma espécie de escravidão, né? A necessidade constante do desempenho. E não é assim, né? Chega uma hora que você tem de definitivamente pensar em você. Você. E o que é que você pode fazer para você, porque, inclusive, fazer você se tornar um cidadão melhor e ajudar os outros. E eu deixei esses conselhos, enfim, sacrificando talvez algum dinheiro que eu pudesse ganhar, como em alguns outros momentos que certamente decisões foram tomadas que tinham menos a ver com o dinheiro e mais a ver com a manutenção do seu ativo reputacional, da coerência com o seu propósito, enfim, do legado, né? Quer dizer, da continuidade do legado que você recebeu. Então, assim, na companhia, nós somos muito rigorosos. Eu não estou querendo aqui dar lição de moral para ninguém, mas nós somos muito rigorosos nas coisas que nós nos envolvemos. Nas empresas que nós compramos, na maneira como nós lidamos com as pessoas, de que forma nós podemos contaminar positivamente toda a nossa cadeia de fornecedores e subfornecedores com os mesmos conceitos que nós temos no tema, por exemplo, da sustentabilidade, que é algo muito caro. Então, você está o tempo todo, de alguma forma, lidando com essas decisões que têm um preço. As decisões sempre têm um preço. E o preço, muitas vezes, não é necessariamente um preço de dinheiro, às vezes Sim. mas elas, de alguma forma, afetam seu dia a dia. Falando em uso do tempo, você me contou, você faz viagens anuais, solitariamente, de moto, fora do circuito Elizabeth Arden, e eu queria entender um pouco o que isso te motiva. Isso tem muito a ver também com essa minha decisão de
procurar privilegiar mais a qualidade do que a quantidade, em todos os sentidos. Dinheiro, relacionamentos pessoais, tempo, essa coisa toda. A viagem de moto é um exercício muito pessoal, onde eu tenho de lidar com meus medos, porque, na verdade, eu estou sozinho, numa estrada, via de regra, deserta, e seria uma enorme pretensão eu achar que eu estou por cima da baba porque eu sei andar de moto há muitos anos, né? Não acontece, e toda viagem eu provo isso levando um tombo. Pequeno, tal, mas toda vez ou a moto cai, ou eu caio com ela, essa coisa toda, e é ótimo para te colocar no... Simbólico. Eu sento numa motocicleta no dia que eu vou partir, seja onde for, enfim. Outro dia peguei uma moto em Oslo e devolvi ela na Croácia, em Zagreb. Ano passado fiz os Altos Pirineus, enfim. Cada hora. Eu coloco nas maletas algumas peças de roupa, muito poucas, porque eu estou viajando sozinho também, é feio, sujo e malvado, né? Quer dizer, não tem poucas coisas, um GPS, um geolocalizador, telefone celular, os meus cartões, um iPad, isso é que eu coloco na mala. E a minha sensação é a sensação de quem, de repente, tudo o que precisa tem ali naquelas 2, 3 maletas, e para trás eu estou deixando minha mulher, minha filha, meus 2 enteados, só. E o resto está tudo ali. E aí, o que importa não é o destino, é a jornada. Perfeito. Eu, via de regra, eu saio de um lugar e falo, olha, vou chegar em tal lugar, talvez eu queira parar um dia para descansar neste lugar aqui, então saí de Oslo e falei, olha, gostaria de conhecer Weimar, República de Weimar, Bauhaus, vou dormir uma noite nesse lugar aqui, vou passear nesse lugar aqui, e vou. E o resto é uma jornada. Eu, na medida em que estou pilotando, eu preciso, obviamente, prestar atenção naquela máquina instável, mas, ao mesmo tempo, o som, o visual, a viagem em si, quase que cria uma espécie de mantra. E eu embarco nesse mantra e deixo os pensamentos voarem. Eu chego na cidade, geralmente, 5 horas da tarde, 5h30, tomo um banho, num hotel que eu escolhi na noite anterior, vou comer alguma coisa, sento na praça, abro o meu Kindle, pego meu caderninho e minha caneta e escrevo, leio e olho as pessoas, uma espécie de voyeurismo socioantropológico. Claro, a gente fica imaginando o que elas fazem, né, como se comportam, o que são, e a gente tem a plena convicção de que a gente está certo. E aí é muito divertido. E essa é uma maneira de eu estar comigo. Eu tenho amigos que falam, meu Deus, eu não aguentaria até o almoço do dia seguinte sozinho e tal. Mas essa é uma maneira de eu estar comigo, de eu sentir um pouco essa... que eu tenho que lidar comigo, tenho que aprender a lidar comigo se eu quiser lidar com os outros. É um pouco a história do oxigênio no avião, né? Coloca primeiro em você, depois você coloca no seu filho, aqui ao lado, tal. É um pouco isso que eu tenho que aprender a lidar comigo mesmo. E é muito prazeroso. Culturalmente, inclusive, quer dizer, as leituras são leituras muito mais reflexivas, né? Eu leio, eu penso a respeito, eu observo, seja lá o que for e tal. Aquilo me dá muito prazer e me dá muita consciência também das minhas falhas, porque é um momento onde você para e você não tem que ficar pensando no que você fez direito, porque isso está dado. Você tem que pensar nas coisas que você não fez direito e que vai, de uma maneira rude com que você tenha tratado a sua mulher, o seu filho, de uma procrastinação numa decisão de empresa que você, por acaso, tomou e não deveria ter tomado, de uma falta de atitude com um executivo seu que você poderia ter tomado, da construção de um sistema de esforços cooperativos que você precisa de tempo para pensar como fazer, né? E da conclusão de que
por mais que você estude, por mais que você faça, você está devendo. E você tem que estar apaziguado com isso. Sim. Volto a dizer que você tem que estar apaziguado com isso. Mas você está devendo. Você está devendo. Quer dizer, você começa a olhar e fala assim, puta, talvez parte do propósito que eu tinha me colocado, ele não esteja sendo enfrentado como deveria. Será que isso não é se cobrar demais, Horácio? E já me disseram isso. Meu terapeuta já me disse isso. Mas eu acho que não é, porque eu não necessariamente tenho o compromisso de ter as respostas. Eu tenho o compromisso de fazer as perguntas, Sim. de me fazer as perguntas. Assim, que é perfeito, eu não vou conseguir. Ao contrário, o tempo passa, meu caro, e eu me sinto mais frágil, assim, não é que eu me sinto assim mais inteiro porque eu tenho feito essas perguntas, mas eu me sinto mais frágil. Eu não me sinto. Eu te dizer uma coisa muito pessoal assim. Se eu fosse um grande físico, um grande matemático, um grande operador de bolsa, um grande empresário, talvez eu até me sentisse mais, um grande artista, me sentisse mais realizado, mais completo e tal. Porque, enfim, você tem uma questão específica, você se dedica àquilo. Às vezes eu olho pesquisador em laboratório e um pensamento assim, puta que vida chata, né? Todo dia pesquisando. O outro é assim, puta que coisa espetacular, esse cara jogado isso aqui, tentando achar rebimbela da parafuseta, descobrir um átomo, uma nanocélula, enfim, qualquer coisa assim. Então, eu acho que se você tem um foco muito bem definido, uma especialidade muito bem definida, você tem grandes chances de ser feliz. Quando você não é um especialista e é um generalista, você não será extraordinário em tudo que você fizer. Às vezes nem nada do que você fizer. A gente não precisa ser extraordinário mas às vezes, no que a gente faz. Você é um grande publicitário. No que você fez, você é um absoluto vencedor. Você percebe que você é generalista, então aí você também tem que lidar um pouco com a inveja, com esses pecados capitais, né? Fazem parte, não tem jeito, são humanos. Com ciúmes, Sim. tem esses pecados capitais. Aí você tem que lidar com isso e falar assim, olha, tudo bem, o cara me olha, acha que eu sou bacana e tal, não sei o quê, mas está aí um sujeito que não tem dúvida, tem muita dúvida. Isso é ser humano. Isso é ser humano, mas é isso, né? Carrega as falhas do projeto mal acabado, como eu disse. As conversas não são vulneráveis, nós não estamos falando aqui das... Deixa eu aproveitar esse lance da moto. Moto, várias campanhas, e a própria invenção dela prega um pouco da liberdade. Nessas suas viagens, você diria que se sente mais livre para ser quem você é? Eu acho que sim, não é? Quer dizer, para o bem e para o mal, né? Não tem ninguém, não tem a minha mulher me dizendo, tome mais cuidado com a sua respiração, respire pelo nariz, ou qualquer coisa derivada disso. E tem, obviamente, o fato de que você está ali sozinho, você se solta. Eu acho que sim, eu acho que essa sensação de liberdade é muito boa. Nós vivemos numa sociedade, principalmente pessoas conhecidas, como eu, como você, como alguns outros, isso nos cria, de alguma forma, um escudo de proteção, né? Quer dizer, você entra no restaurante, o sujeito te conhece. Sensação, né? Ou a sensação, boa, melhor. Exatamente. E tal, as pessoas conhecem, você vai aqui, encontra o cara no aeroporto, ou anda no seu... Enfim, a gente é formado, está o tempo informado, você entra em qualquer conversa, essa coisa toda. Na solidão, isso não serve para muita coisa, né? Isso tudo é apenas um... Então, essa solidão tem um lado muito positivo, mas tem um lado também de enfrentamento. Eu acho que é isso que as pessoas também precisam admitir, Cláudio, que elas precisam enfrentar os seus medos com a consciência de que eles não serão necessariamente vencidos.
eles vão continuar fazendo parte da sua vida, como faz parte do motorista de táxi que está te levando, como do transeunte, como qualquer outra pessoa. E é por isso que eu acho que nós somos todos muito iguais. Nós precisamos ter a humildade de entender o que nós somos. E os nossos auto-enganos também. Né? Os nossos auto-enganos. Isso tem que ser feito. O empresário bem-sucedido, empresário bem conhecido, ele não é necessariamente melhor não do que ninguém. Ele, volto a dizer o que eu falei no começo, ele tem as mesmas dúvidas, as mesmas questões, toma decisões erradas, talvez às vezes tenha como escondê-las melhor, mas nós somos muito falhos, né? E nós sentimos muita dor, né? Quer dizer, eu sinto muita dor, às vezes eu penso muito nisso, sabe? Eu vou parecer um pouco repetitivo, porque quando eu estava conversando com o Miguel, eu citei isso, e tem uma frase de um poema do Rumi que diz que a ferida é o lugar por onde entra a luz. Que bonito isso. E então, primeiro é inescapável e depende muito do que a gente vai fazer com isso. Que bonito isso. Né? Também tem aí o Satish Kumar, né? Você que é ambientalista. Um dos meus filhos fez um filme da biografia dele, filmou na Inglaterra, na Índia. Ele tem algumas coisas sobre o amor radical. E ele sempre diz que, né, a humanidade, você tira o H e é uma unidade. Que bonito isso, que bonito. Então, deixa eu te contar uma coisa. Eu tive pais amorosos, mas dada a condição social e dado o momento, eu fui assim, um pouco ausentes, né? Uma vida muito society, muito social, babá, aquela coisa toda, né? E o meu pai era um sujeito extraordinário, socialmente imbatível, todo mundo se lembra muito bem dele e tal. Mas veja você que interessante, ele tinha uma coisa muito competitiva comigo, e eu sofri muito com isso. Teve uma época em que ele era senador da República, eu era presidente da Fiesp. Então, dois poderes, né? E nós discutimos algumas coisas juntos, leis de SA e tal, eu defendendo a iniciativa privada, ele defendendo a lei, digamos assim, né, a criação de uma lei e tal, Comissão de Assuntos Econômicos. E ele teve momentos competitivos comigo, e eu sofri muito com isso, sabe? Eu sofri muito com isso, assim, você veja uma coisa do meu pai competir. E, assim, e provavelmente não era só ele que estava errado, eu também estava errado, porque talvez eu também tenha dado a isso uma dimensão maior do que ela tinha. E só depois que ele faleceu é que eu comecei a recuperar um pouco as coisas boas e me lembrar melhor daqueles momentos de afeto, aquele italiano afetuoso e tal, vem aqui, me dá um beijo e tal, que, na verdade, ficaram durante muito tempo escondidos por trás dessa digamos assim, pseudo-competição. A minha mãe era uma mulher típica da época dela, era muito culta, muito inteligente, morou fora, falava francês e tal. Mas eu achava que ela se submetia mais ao meu pai do que devia, já tinha uma consciência meio machista, assim, uma consciência meio da... E hoje em dia eu olho e falo assim, puta, devo a ela tanto. Foi minha mãe que me botou sentar. Eu adoro música, né? Estudei clarineta, enfim, sou da USESP e tal. E foi ela que me botava na frente de um toca-discos e me mostrava quem era Beethoven, quem era Haydn, quem era Shostakovich, quem era os líderes de Schubert e tudo mais. E
e muito carinhosa do jeito dela, né? E eu recuperei isso depois. Então é isso, por exemplo, coisas que ficaram feridas, que depois cicatrizaram para melhor, mas que de alguma forma também fizeram parte da minha vida e talvez nessa sua linha tenham ajudado a entrar alguma luz para... Obrigado por dividir. E estamos em dois aqui, e são dois que sofreram da mesma maneira, porque teve um momento da minha vida que meu pai sentiu inveja de mim. E isso é muito dolorido. Eu tive a felicidade de, depois de um tempo de afastamento, me recompor e acompanhar os últimos 15 anos da vida dele de uma maneira muito pacífica e com o que interessava nessa relação, que foi o amor que eu recebi ao longo da vida, com esses lapsos que são, de fato, doloridos. Mas deve ser bastante normal, sim, em dois. 100%. Em dois. 100% do público. Isso aconteceu. A tendência é que... Também te agradeço por dividir, mas é isso mesmo. É. Mas é isso mesmo. Me diga uma coisa... Eu penso muito hoje isso na família, penso na minha família, né? na ligação com a minha família mais próxima, de filhos e enteados, mas penso também nos meus sócios. Eu tenho sócios, os sócios, e os sócios, uma sociedade de pessoas, de quinta geração, quarta geração, com mudanças geracionais, né? Quer dizer, eu tenho gente comigo ali com 40 anos de idade, enfim, eu fico olhando também as pessoas e dizendo, puta, quanto tem ainda por aprender, quanta dor tem aqui, como é que eu faço para lidar com esse assunto de uma maneira em que eu possa colocar na mesa o meu cabelo branco e não a minha impetuosidade de pessoa que porventura possa ter sido bem sucedido. Onde é que eu aprendo? Claro. Né? Onde é que eu aprendo? Onde é que eu ensino? E tudo mais. Tem aí meus filhos também fizeram um filme chamado Samadhi Road, onde eles foram entrevistar pessoas, vamos dizer, sábias, acima de uma certa idade. Sim. Então, assim, desde a Agnes Heller, uma filósofa húngara brilhante da New School, ao Sonny Rollins, né? Ao Bob Thurman, que é o pai da Uma Thurman e é o maior amigo ocidental do Dalai Lama e professor da Colômbia, e vários outros personagens. E em cima do que você está falando, tem um texto do Sonny Rollins nesse filme que diz assim: nunca desperdice um único dia na sua vida, porque todo dia é uma lição, é uma chance de aprender algo. Você tem essa gratidão diária pela vida? Eu tenho sim. Mas eu vou te dizer que isso foi uma coisa conquistada pelo tempo. Vou te dizer o seguinte, na minha vida anterior, enfim, executivo, presidente da Fiesp, isso, aquilo, eu estava numa bicicleta descendo uma ladeira, que geralmente é o que acontece. Você não tem como parar, não tem nem sequer como olhar para os lados, você vai embora. Sim. Você desce. Na hora que você para, tem vários caminhos. Você pode ficar muito deprimido, você pode se sentir muito livre, você pode ser um misto dessas coisas todas e tal. Mas, indubitavelmente, uma coisa que acontece é que você ganha um tempo que antes você não tinha, porque você não tinha. E você não tinha porque as circunstâncias não deixavam ter, e porque, no fundo, talvez você também não quisesse ter. Você vai enchendo a sua agenda de tarefas. Né? Aquela história do Warren Buffett, que diz, homem, morre que exerce minha agenda sem compromisso. Sim. Você não tem. E até porque, volto a dizer, psicanaliticamente, parece que você busca a sua importância enchendo a sua vida de compromisso. E não só psicanaliticamente. Mas na tua cabeça, por que você faz isso, né? E aí, você não vai. Quando você para pensar um pouco o que aconteceu, o que foi, como é que não é, você começa a olhar a vida de uma outra maneira e você começa a perceber que
não é que você perdeu tempo, mas talvez você não tenha usado o tempo como você queria e volta para aquilo que eu te disse, quer dizer, você para de dar tanto valor ao passado e ao futuro e começa de fato, né, de fato ter como referência o seu presente, de maneira que eu tenho acordado, com toda certeza, muito mais feliz do que eu acordava antes. Cheio de dúvidas ainda, porque pô, o cara tem 67 anos, hoje em dia você vive super bem, até bem mais tarde e tal, e você fala, bom, o que eu vou fazer? Quer dizer, vou ficar em casa só lendo? Sou um leitor voraz, mas e daí? Vou ficar fazendo só isso? Provavelmente você também está um pouco nisso. É a mesma coisa. Eu tá nisso. vendi Então, a empresa e tive a isso. mesma dificuldade de transição. E aí você fala, bom, como é que é? So what, né? Como diz os americanos. Você, vou para onde? Mas o fato é que parando, eu tenho sido mais feliz. Como vai ser isso, eu não sei, mas assim, eu tenho dado mais valor às coisas que eu tenho. Eu tenho tempo de sentar, eu sou um sujeito que ouço CD, eu não gosto de streaming e tal. Então, tem um aparelho que é um CD player com um amplificador com 2 boas caixas. Não adianta querer ali fazer streaming, não, é aquilo. Eu sento naquele sofá de vez em quando, sai um CD novo, um álbum novo, eu ouço ele inteiro, ou ouço em 2 metades, mas eu ouço, eu presto atenção. E aí, o que eu percebo é que eu presto atenção na caixa, eu presto atenção no aparelho, e eu presto atenção no quadro que está em cima do negócio. Isso é uma meditação. É uma espécie de, né? E aí eu dou valor para essas coisas. Enfim, eu dou valor para essas coisas. Eu acho que elas são muito, muito bacanas e tal. E aí tento, inclusive, dividir um pouco com as pessoas que estão perto de mim esse tipo de prazer. Eu, depois de uma transição também difícil, hoje eu estou mais entregue a esse hedonismo, né? Pô, olha o que você está fazendo aqui. Quer dizer, olha a generosidade. Você passou a vida inteira ajudando empresas a se colocarem, enfim, a melhorar a sua performance, né? Ou a se comunicarem melhor. E, de repente, você está se propondo a gastar um tempo seu, investir um tempo seu com a prosa, com pessoas que você, porventura, possa achar interessante. Pode até se enganar aqui comigo, mas com outras você acertou. Com as pessoas que eu admiro. Isso tem um valor, quer dizer, você tem que parar e pensar assim, tá certo que eu não estou fazendo a campanha para não sei quem, mas eu estou recebendo aqui coisas que antes eu intuía que eu estava conseguindo. Estou recebendo pérolas da vida. É muito, como essa. É muito bacana, rapaz. Conversa. É muito bacana, né? Vamos juntos. Vamos juntos. Horácio, existe algum gesto, algum hábito, alguma memória ou até uma crença que te sustenta interiormente? Olha, já existiu mais. Como eu te disse há pouco, eu hoje em dia estou muito mais distante da religião, qualquer uma delas, pelo menos distante das 6 grandes. Minha mulher, por exemplo, agora está muito taoísta. No fim do ano passado, passou 30 dias atravessando sozinha o Butão. Você vê que é um casal diferente. Ótimo. Mas buscadores. Mas eu estou um pouco mais distante das religiões e procurando estar um pouco mais perto da religiosidade. Eu tenho pensado, por exemplo, muito mais na morte. Eu não tenho aflição com a morte. O meu pai me diz assim, não, nem me fale essa palavra, nem me fale, então isso aqui. O Woody Allen, né? O Woody Allen, exatamente. A frase clássica. Posso até morrer, mas está muito bom. Eu prefiro ficar por aqui. Eu não tenho medo da morte, eu só não quero estar lá quando isso acontecer. Exatamente, prefiro ficar por aqui. Mas eu não tenho nenhum problema com isso. O fato não me incomoda, o ato me incomoda, obviamente. O final, né? Como nós estávamos falando de uma pessoa conhecida comum agora há pouco, pode ser muito doloroso. Meu pai passou por isso também.
Mas eu tenho pensado muito nisso. Quais são as questões brutais na sua vida? Quais são as questões fundamentais que eu chamo de brutais? Né? E a morte é uma delas, obviamente, né? E eu tenho pensado nisso, e isso, independente de achar que, de uma maneira mais existencialista, de que acabou, ou mais religiosa, dizendo que você vai para um outro plano, seja ele qual for, ou dos espíritas, ou dos cristãos e tal. Tenho pensado mais nisso, né? Eu tenho algum desejo de deixar alguma coisa além dos valores que eu estou transmitindo agora? Eu gostaria de prolongar a minha vida, eu gostaria da vida eterna, não é? Quais seriam os meus últimos pensamentos? Esse tipo de coisa eu tenho pensado e tenho tentado trazer um pouco de religiosidade no sentido do respeito. É por isso. Mas, se você me disser quais são os seus planos, minha mulher também de vez em quando pergunta isso, eu diria a você que eu não os tenho. Eu estou numa balada popular de deixa a vida me levar. Não é bem assim, mas no sentido de que, assim, eu tenho mais meia dúzia de lugares que eu quero conhecer, coisa assim do tipo, puta, não é possível, não fui até os Lençóis Maranhenses ainda, eu quero ir para os Lençóis Maranhenses. É lindo. Eu quero esgotar o Japão, eu fui para o Japão 2 vezes, eu acho o Japão um lugar que me fascina, e eu estou com um projeto de ano que vem, passar 3 meses no Japão, alugar um apartamento em Kyoto, que é um hub ali e tal, dar uma esgotada no Japão e tal. Tem meia dúzia de lugares que eu quero ir. Minha filha está formada em psicologia, já está quase lá, vida independente e tal. Tem umas coisas que eu quero, mas eu não tenho algo que seja uma âncora fundamental que fale eu estou movido por isso. Eu estou mais doador, mais filantrópico do que eu jamais fui, né? Porque também chega uma hora da vida que você sabe quanto você tem, o que você precisa, e você não vai querer coisas diferentes disso, né? Isso, além de me apaziguar um pouco internamente com relação a todos os meus conflitos, né, de privilégios, isso também me dá muito prazer, porque obviamente você escolhe para quem você vai ajudar e você vê o resultado ali na prática, desde o médico que vai para a Amazônia para cuidar do índio, até o sujeito, enfim, essas coisas todas, de educação e tudo mais. E então, assim, keep walking, continuo andando. Eu continuo andando, prestando atenção, essa coisa toda, tentando aprender e reconhecendo que fiz muita coisa boa, fiz muita coisa ruim. Como todos nós. Como todos nós. E não tenho nenhuma diferença em relação geralmente, as pessoas que estão ali por perto. Tem uma música do Gil, não sei se você conhece, onde ele diz: eu não tenho medo da morte, eu tenho medo de morrer. Né? Exatamente. É muito bonito aquilo. Mas... E é isso mesmo. Mas há algo mais inevitável do que isso, além dos impostos? Não, é a nossa certeza. The death and tax. Não tem, não tem nada. Tem. Então, assim, não adianta você querer, você lutar contra isso, não tem glória. Não, essa daí você vai perder. Então não lute. Né? Viva. Exatamente. Eu vejo essa experiência, o sujeito tenta se perpetuar através de não sei quantos exercícios, alimentação, tem um inglês com isso. E eu vejo essa coisa absolutamente assustadora, para o bem e para o mal, que é a inteligência artificial. E as pessoas, de alguma forma, tentando emular como é que eles poderiam emular a sua existência num avatar, ou seja, lá no que for, para, na verdade, perpetuar. O Ray Curtis, MIT, eu o ouvi no Vale do Silício, ele tratado como um popstar, e de fato Claro, algumas claro. Brilhante em algumas coisas, mas eu diria que eu fiquei um pouco chocado quando eu ouvi ele falando que o projeto dele é um upload do cérebro para que ele nunca morra. Puxa,
Coitado. Não. Horácio, hoje em dia você acha que olha com mais ternura para alguma coisa do que olhava antes? Eu acho sim, mas eu tenho muito mais certeza de que eu olho com mais tolerância. Sim. É, é claro que me irritam muitas coisas que eu vejo, do sujeito que ultrapassa você pelo acostamento, as mortes inúteis. Agora mesmo eu estava ouvindo no rádio, que acontecem todos os dias, né? Os crimes, os feminicídios e tudo mais. Mas eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza de que hoje eu olho as coisas com mais tolerância, eu olho com mais paciência. Eu, todo mundo julga, né, Cláudio? Não tem jeito. O julgamento é uma característica muito humana. Mas eu julgo com mais tempo, eu julgo com mais paciência, com menos impaciência de que eu julgava antes. Eu acho que isso é bom. Eu conto de 1 a 10, né, usando uma expressão bem popular, antes de tomar qualquer de tomar qualquer atitude. Eu perco com isso talvez a agilidade, né, eu perco com isso talvez a capacidade de fazer algumas coisas acontecerem, mas eu me sinto mais inteiro. Eu acho que você ganha. Eu me sinto mais inteiro. Eu vejo às vezes essa rapaziada toda que está mexendo com startups e tal, eu mesmo sou investidor em algumas e tal, que é essa garotada, essa geração Z, a geração que não lê manual, aperta os botões, sabe fazer tudo funcionar com muita rapidez e tal. Aliás, um parênteses aqui, uma particularidade, Pedro Retz, que era dono da Livraria Cultura, era muito meu amigo, eu perguntava, por quem lê aqui? Uma vez eu perguntei, ele falou, quem lê é filho de quem lê. Aí eu enchi a minha casa de livros, que eu leio bastante, para ver se minha filha lia. Não lê, porque ela é da geração, né, que lê tudo aí. Ela lê as coisas de psicologia, lê negócios que ela gosta e tal, assim, mas ela lê muito menos do que eu gostaria de ler. Então, não adianta. Aliás, os nossos filhos não são nossos filhos, são os filhos das filhas da ânsia da vida por si mesmo, como dizia Calil Gilberto. Exatamente. Então Exato. também não queira fazê-los iguais, que você vai entrar pelo Não é bom nem para eles. não é bom nem para ele. Mas eu vejo essa geração tomando decisões com muita rapidez, fazendo as coisas acontecer, tudo precisa ser para ontem, e tudo é para ontem, e é a decisão rápida, acaba muitas vezes definindo quem é o vencedor, quem é o perdedor. Eu não consigo mais fazer isso e não quero mais fazer isso, Perfeito. né? Eu não quero mais fazer isso. Eu provavelmente tomaria decisões erradas também. As decisões erradas que eu tomei lá atrás foram decisões, digamos assim, ah, com consequências de prazo mais longo. Hoje em dia você inviabiliza as coisas de um dia para o outro, ou para o bem ou para o mal. Você veja esse rapaz Felca, o sujeito de Sim. repente tem mais de 100 milhões de views de um dia para a noite. Maluco. Como assim Sim. o outro deputado ali, pô, né? Quer dizer, o Nicolás Ferreira, o sujeito teve 120 milhões, 180 milhões de views. Isso é um mundo completamente endoidecido, mas é o que é, né? Mas é o que é o que está sendo. Então, assim, eu quero, eu costumo dizer uma coisa assim, puta, graças a Deus passei pelo funil, né? Puta, estou lá, escapei, né? Eu não tenho que estar. Eu vejo o CEO nosso lá, o sujeito sai na segunda, vai para a Suíça, pô, e volta na quinta. Pô, mas não deu tempo de passar no museu, dar uma olhadinha em alguma exposição que está acontecendo, né? Tomar um sorvete, No né? lago. Não deu tempo de fazer nada. Cheguei lá, fui no banco, voltei. Pô, pelo amor de Deus, que vida idiota, pô. Essa coisa toda. Aí eu falo, puta, escapei desse funil. Independentemente de, às vezes, até ficar um pouco enciumado, se invejando. Pô, que legal, esse cara tá indo tá indo agora para a Suíça, tá bacana, hein? Vai pegar um voo, vai para lá, vai fazer um negócio, vai voltar. Que vibração, né? Que criação de valor e tal. Mas eu escapei, tô bem com isso. Tá ótimo. Estamos chegando para o fim. Eu queria saber o seguinte: teve algum momento ou situação na tua vida que você carregou ou carrega por dias, meses e anos? Eu volto para o começo da nossa conversa. Eu acho que essa história do privilégio e uma certa
culpa é uma palavra horrível, tenho trabalhado muito isso, mas é, a responsabilidade que eu sinto por isso é uma coisa que eu carrego, assim, eu talvez pudesse ser até um pouco mais livre, um pouco mais solto, um pouco mais, seja lá o que for, se eu ainda não sentisse que eu tenho um preço a pagar que provavelmente eu não conseguirei pagar. Ele está aí. Essa é uma questão que me pega. Essa é uma questão que me pega, essa é uma questão que me acompanha. Eu também, enfim, tenho pensado se eu não poderia estar um pouco mais presente, ajudando algumas empresas que me pedem e tal, e que eu tenho sistematicamente recusado. Eu tenho medo de injeção, Cláudio. Eu tenho medo, eu tenho um pavor de injeção. Para você ter uma ideia, eu faço todos os anos um check-up e eu tenho um anestesista que vem e me anestesia com aquele cheirinho, naquele negócio. E aí, eu não quero saber o que o cara vai fazer. Pô. Esse ano o cara fez endoscopia, me deu 3 vacinas, não sei o quê. Eu não quero saber, eu nem olho o exame porque eu tenho medo danado desse negócio. Eu queria ser médico, jornalista ou regente. Para regente, eu não tinha o talento, para jornalista, meus pais não deixaram, e para o médico, eu não tinha coragem. E essa falta de coragem me acompanhou a vida inteira. Então, é impressionante como você vai lá e fala para as pessoas, e faz uma palestra, e está na frente de uma empresa grande e tal, não sei o quê. O sujeito bota uma agulha na tua frente e você desmaia. Você vê a coisa do humano? Nossa, Né? mais uma vulnerabilidade. Paf! E desmaio preto e branco. Eu tenho medo, eu fujo, eu corro, eu já fiz as coisas mais inacreditáveis que você pode imaginar. Né? O tempo que você tomava vacina em Congonhas, eu saía correndo pelo troço para não desmaiar, e desmaiava mesmo assim, depois de correr 1 quilômetro. É assim, eu tenho um pavor. Esse negócio e engraçado que eu não tenho excludente, eu não tenho. E não é com a saúde como um todo, mas a ideia da seringa me deixa muito frágil. E faz muitos anos que eu tento vencer esse medo, inclusive com hipnose, essa coisa toda, e não dá certo. Avião não. Avião não, avião eu já fiz É só pouso agulha. forçado, é só agulha. Ou seja, você veja que, ao fim e ao cabo, eu também sou um fracote. Horácio, olha, eu quero muito agradecer. Eu sempre tive uma admiração por você, ela só aumenta. Quanto mais a Mútua, gente fala, mútua, meu caro, mais mútua. aumenta. É, e eu gostaria de deixar aberto para alguma mensagem final. Olha, a mensagem eu acho que é um pouco aquilo que nós dois temos seguido na vida. Coragem de tomar algumas decisões, a percepção da nossa fragilidade, a certeza de que continuará doendo, seja lá o que for. A busca de um certo sentido de pertencimento na sociedade onde nós convivemos, criando amizades sólidas, amores verdadeiros e empatia pelas pessoas. E entender que nós somos cheios de falhas e que, de alguma maneira, nós precisamos ir buscando, dentro dessas falhas, a melhor maneira de uma certa reconciliação. Felicidade absoluta, ela é impossível, né? E, como dizia o contado Caligares, às vezes é melhor você ter uma vida plena do que uma felicidade absoluta, né? Vida interessante. É uma vida interessante que ele falava, né? E é um pouco por aí, sabe? Quando a gente chega nessa meia-idade, já caminhando um pouco para a vida idosa, você percebe que a liderança tem a ver com outras coisas, de que felicidade tem a ver com outras coisas,
de que, às vezes, a glória está em encontrar uma pessoa como eu te encontrei agora há pouco tempo, nós estamos aqui conversando, e que você fala: meu Deus, tem uma química, tem coisas importantes para falar e ouvir, e talvez uma boa parte do sentido da vida, além de comer e tentar sobreviver, está exatamente nessa característica muito humana, que é você criar relacionamentos sólidos e que também estão carregados de uma certa esperança, porque te mostra a todo tempo que eles ainda podem acontecer. Eu tenho ótimos amigos do meu tempo de escola, eu tenho bons amigos do meu tempo de adulto, e eu ainda descubro pessoas como você que podem se tornar bons amigos também. Então, é Muitíssimo um pouco por obrigado. aí. Uma honra, Horácio. Muito obrigado. Honra minha também. Muito obrigado.